a divisão social do trabalho se aprofunda na indústria. Quando se aprofunda na indústria, ele motiva a agricultura. Então, o que nós estamos vendo nessa economia política? Uma concentração da propriedade urbana e rural na mão de poucos, cuja expansão da fronteira agrícola foi a maior na história do país com a Dilma. Não tem paralelo. E ninguém concentrou mais a propriedade urbana e rural do que o Lula nos seus 2 governos. Isso é tudo dado do IBGE, tudo dado oficial. Então, formação bruta de capital fixo, como é que está? Um desastre. Não levanta. Não levanta. E não vai levantar com esse picolé de chuchu que está lá no Ministério da Indústria e Comércio, com keynesianos de 5ª categoria dourando a pílula. De 5ª! Mentirosos, carreiristas que estão lá, tanto no Ministério quanto no BNDES. Esse é o primeiro dado. Eu estou numa perspectiva keynesiana em como é que está a taxa de investimento. Esse é o ponto. Segundo, como é que está a produtividade do trabalho em alguns setores. Isso é fundamental. Terceiro, o Valério diz, bom, nós temos aqui um mercado interno de 40... Não temos um mercado interno. Mercado interno depende de salário. Mercado interno no desenvolvimento capitalista depende, historicamente, né, da democratização da terra, ou seja, a reforma agrária, etc., que não vai acontecer, de elevação dos salários com a produtividade do trabalho e investimento de formação bruta de capital fixo, de tal forma que o salário incorpore ganhos de produtividade e não comprometa a reprodução ampliada do capital. É assim que funciona uma economia capitalista. Mais grave ainda num país subdesenvolvido e dependente. Então, de tal maneira que esses dados que o governo divulga, o controle da inflação, o câmbio, etc., mesmo, olha, o governo está com a tese de que está o petismo, né, que o petismo é muito miserável do ponto de vista intelectual, decadente do ponto de vista político, fragmentado ética, programaticamente. Então, está tendo um ataque especulativo. Ontem mesmo, o Galípolo disse que não tem nada de ataque especulativo. Isso obedece a uma dinâmica de câmbio inerente a uma economia que é agroexportadora, agromineral exportadora. Então não tem mais a tese do meu querido Rui Mauro Marini da possibilidade de um subimperialismo na América Latina. Isso caducou. E caducou, entre outras razões, porque a China entrou no mundo inteiro, na periferia, e entrou na América Latina. Está colocando um porto no Peru que desloca todo o desenvolvimento capitalista da América Latina para o leste asiático. E, de fato, quem é que ordena os preços aqui? Quem ordena os preços aqui são os preços chineses. Aliás, como no século XVI e no século XVII também ordenava na Europa. O Mediterrâneo todo funcionava por intercâmbio das especiarias com a China. Então, esses dados, Anderson, controle inflacionário, câmbio, etc., quando eu vejo uns pobretões, uns professores universitários ou mesmo sindicalistas preocupados com o câmbio, como se eles tivessem grandes investimentos. Olha, no câmbio, quando ele sobe e baixa, as frações burguesas têm como se defender e como acumular. Mas aí precisava discutir aqui como é que é a manipulação do câmbio. Quem é que ganha, quem é que perde, como é que eles se defendem, os instrumentos bancários, cambiais, de proteção, que eles têm, que nós não temos o tempo necessário aqui. Mas a classe dominante fatura quando sobe e quando cai, nas duas pontas, porque tem os instrumentos. Nós pagamos na forma de inflação, porque é uma economia, vamos dizer assim, totalmente transnacionalizada, que não é só, como diria o Ciro Gomes, olha, nós importamos o trigo da Argentina. Na indústria, no grosso da indústria, matérias-primas e bens intermediários estão totalmente transnacionalizados. Então, quando eu vejo o Valério falar aqui, parece, e tu teria que dizer, o Valério, se eu estou com razão ou não, se eu pego bem a tua posição, tem um certo orgulho burguês aí, que tem aqui uma burguesia capaz de, não todos os setores, mas alguns setores, isso não existe mais. Nem existiu lá no segundo PND de Geisel, que foi de vida curta, hein? O auge nosso aqui, de 68 a 73 do Milagre, é um período muito importante para analisar o que é uma economia periférica dependente nas condições da acumulação mundial, que prevalecem agora. Ora, eu estou numa posição diversa, não é porque a minha oposição ao governo Lula seria uma espécie de atuação de um inocente útil, que não percebe que estaria somando com a direita. Vamos lá, o Valério aposta nos chamados movimentos. Quem é a grande liderança disso que ele chama, fantasmagoricamente, movimento LGBT? Não temos uma liderança. O que nós temos do chamado movimento negro? Me dê uma liderança do movimento negro no Brasil. São comitês eleitorais,
Vamos lá, o movimento ambientalista, nós tivemos nos anos 80, Valério sabe, o Requião também, o Chico Mendes, era uma liderança. Qual é a liderança atual hoje? Nenhuma. Esses chamados movimentos. Quem é a grande feminista brasileira hoje, capaz de discutir, não esse feminismo que é sempre burguês, não, a emancipação da mulher, que nós viemos de uma tradição que é a emancipação da mulher. Eu venho da análise de Helena Kollontai, eu venho da análise de Clara Zetkin, esse é meu referencial. A minha observação não é Manuela Dávila e nem muito menos, sei lá, Djamila Ribeiro ou Marta Suplicy. Eu estou falando de uma tradição política que sabe que nos marcos do capitalismo a sociedade será sempre patriarcal. E por isso tem que lutar pela Revolução Socialista e a Revolução Brasileira. Tudo isso que o Valério chama movimentos que estão aí é uma dimensão fantasmagórica do Valério. Não há uma única liderança que ele possa me dizer do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento das mulheres, do movimento ambientalista. Não tem movimento no Brasil. O que tínhamos de movimento se transformaram em comitês eleitorais, cuja função é eleger parlamentares e ter representação. Não há luta. Não há luta. Eu não conheço uma luta. Claro, o parlamento pauta alguma coisa e algo reverbera na sociedade civil? Sim, molecularmente. Molecularmente. Nós temos que ter essa noção. Nesse contexto, para sair da defensiva, que aí, Torecote, temos que sair da defensiva, Lula é um obstáculo poderoso. Por quê? Porque toda a direita diz, a esquerda é Lula. E Lula se beneficia disso. A direita toda, fascistoide, autoritária, autocrática, tudo o que vocês quiserem. Todo esse ideário liberal, que não tem nada de novo, é a tradição. Toda essa direita diz, a esquerda não é o Nildo Rix, o Requião e o Valério, a esquerda é Lula. E se nós não nos diferenciarmos disso, esse é o combustível da direita. O Lula é um obstáculo objetivo para o avanço da consciência e da organização dos trabalhadores.